Os principais problemas de mobilidade enfrentados pelas cidades brasileiras, eles têm origem no modelo urbano das nossas cidades, que de certo modo é um modelo que a gente chama no urbanismo de espraiado, esparramado. Há enormes bairros exclusivamente residenciais localizados nas periferias da cidade. Isso gera uma demanda enorme por deslocamentos em busca de trabalho, em busca de serviços, em busca de áreas comerciais. Isso explica muito do trânsito acentuado da cidade, a sobrecarga nos sistemas de transporte público da cidade e a brutal quantidade de tempo que o paulistano e o brasileiro em geral gasta para se deslocar. Se eu moro num bairro onde eu tenho trabalho, onde eu tenho comércio, onde eu tenho serviços, eu diminuo minha necessidade de deslocamentos. Evidente que a gente fala de mobilidade, tem que se falar de transporte, né? Evidente. Né? Não dá para imaginar que a gente terá 20 milhões de pessoas se deslocando dentro do seu próprio bairro. Aí tem um outro problema, né? Porque se você junta um modelo urbano como o que a gente acabou de descrever, espraiado, esparramado, e um modal que carrega praticamente 1/3 das pessoas é o automóvel, aí você entra numa situação que é o colapso, de certo modo, o caos que a gente vive nas principais cidades brasileiras, e não só brasileiras, as principais cidades do mundo. Então você cria uma necessidade de deslocamentos maior, dada pela conjuntura urbana das nossas cidades, e ao mesmo tempo leva boa parte das pessoas ao transporte individualizado. É uma coisa que deve ser feita analisando-se, evidentemente, um sistema de transporte na cidade. Não é uma solução pontual. Esses modais devem se articular dentro de um todo que faça coerência. Ou seja, não tem sentido o metrô fazer ligações curtas e para pouca gente. Da mesma forma que o ônibus não tem sentido ser usado para viagens longas com muita gente. Então, há que se pensar todo o desenho dos sistemas de transporte nas nossas cidades, no Brasil, pois eles, nesse momento, eles estão distantes da realidade das cidades. O modal mais eficiente do ponto de vista energético, aquele que gasta menos energia, produz menos ruído, enfim, em vários aspectos a gente pode considerar como sendo um dos mais eficientes, é o bonde. Ele entra numa capacidade entre o metrô e o ônibus que pode atender várias situações nas cidades brasileiras. Mas eu acho que é importante a gente também olhar para esse futuro que aparentemente trará novos desafios para a mobilidade. E eu acho que o mais importante é essa questão que começa a ser debatida agora nos meios acadêmicos, que é do veículo autoguiado. Você vai ter uma maior eficiência no fluxo desses veículos e, consequentemente, uma menor necessidade de espaço para deslocar a mesma quantidade de pessoas. E ele vai promover mudanças muito intensas, não só no que a gente entende por mobilidade, nas nossas maneiras de nos deslocar pela cidade, como, tem a impressão, vai mudar a própria cidade. Copenhague hoje é uma cidade que mudou toda a sua base de mobilidade, e fez isso aumentando fortemente a presença da bicicleta. Também posso lembrar Nova York, que tem feito nos últimos anos o fechamento de algumas vias, a abertura, o alargamento de calçadas, que isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente fala de modais de transporte, se esquece daquele que é o mais comum e do qual nenhum de nós escapa de utilizar todo dia, que é o caminhar a pé, o pedestre. Se alguém se desloca a uma velocidade superior a 60 km por hora, ela não consegue identificar a cidade, ver a cidade. Ao contrário, se você baixa essa velocidade e trabalha com os modais de transporte da bicicleta, do caminhar, com qualidade, um dos primeiros beneficiários é o comércio de rua. Então é importante colocar a questão da cidade, a questão
do bairro, da calçada, como parte integrante da discussão sobre mobilidade. Uma cidade brasileira que tem uma visão que eu acho muito interessante, que inclusive é referência, é Curitiba, né? Sem dúvida nenhuma, é uma cidade que soube, ao longo das últimas décadas, conectar, se não de maneira impecável, que eu acho que ainda tem problemas, precisa ser resolvido, mas de certo modo ela conseguiu pensar o desenho da cidade e conectar um sistema de transporte a ela. Que inclusive tem uma resposta não só do ponto de vista da mobilidade urbana, mas também uma resposta econômica, social, ou seja, uma solução relativamente barata, uma solução muito simples e que se mostrou bastante eficiente. Acho também muito interessante lembrar o caso do Rio de Janeiro, que derrubou, acho que é muito simbólico isso, né? Derrubou um elevado, uma pista dedicada aos automóveis, que destruía a paisagem da cidade, que era uma agressão, e no seu lugar construiu áreas públicas, praças, jardins, e em substituição àquele elevado colocou justamente um sistema de bonde, um sistema de VLT. Se a gente olhar para a experiência de Curitiba, para a experiência do Rio, a gente poderia reinventar nossas cidades e junto com elas a mobilidade. Como que a gente se desloca e eu diria até por que e para que a gente se desloca. Toronto tem uma pesquisa extremamente interessante, feita há cerca de 5 anos atrás, que analisou os níveis de poluição de um bairro central da cidade, de múltiplo uso, cheio de transporte público, um bairro de subúrbio, que eles chamam, que seriam os nossos bairros como, por exemplo, Pinheiros ou Butantã, e áreas afastadas, cheias de áreas verdes, com terrenos grandes, como mais ou menos o modelo do Alphaville, que nós temos em várias cidades brasileiras, né? O grande condomínio fechado, com casas unifamiliares e grande cobertura vegetal, com quadras, áreas esportivas. Pois bem, quem mora na cidade, no centro da cidade de Toronto, emite 10 vezes menos poluição do que quem está na periferia. Então você vai vendo vários estudos apontando para os mesmos problemas, né? E isso, tenho a impressão, ocorreu por não se levar em consideração o papel que a cidade tem na questão da mobilidade. Ao meu ver, nós precisamos fazer uma mudança cultural. As pessoas desejam ainda uma cidade que parece não ter mais sentido, mas elas continuam querendo. Então, antes de mais nada, é preciso abrir esse debate para apresentar às pessoas alternativas ao modelo de vida, eu vou dizer, mais do que um modelo urbano ou de mobilidade, o modelo de vida que elas têm. Para você fazer isso, evidentemente, você precisa que o poder público ofereça esses espaços, esse ambiente de um debate que deve ser democrático, né? Deve colocar o peso das coisas e dos personagens, dos atores, na sua devida proporção. E, ao mesmo tempo, contar com uma participação mais ativa, acho que de nós da academia, professores, pessoas que estudam o assunto, colocar com mais clareza quais são os problemas e por que a gente sofre tanto ao se deslocar pelas cidades.